Fala, torcedor tranquilo, o Botafogo se classifica para as oitavas da Copa do Mundo de Clubes. E eu vou mostrar tudo que o Linha de Passes tá falando sobre esse jogo para você aqui. Bom, a pressão já tá 12/8, já calibrada, né? Que deu uma aumentada aí, então a gente deu aquela, verificada. Mas o Botafogo poderia perder por até 2 gols de diferença. Então, dentro do contexto do jogo, o Botafogo fez uma excelente partida. Colocou ali, o regulamento embaixo do braço e Atlético de Madrid que lute. Eles que tinham que vir para cima. Era um jogo da morte, E o Botafogo não queria saber se ia ficar em primeiro ou segundo. Queria se classificar, da mesma forma que o Atlético de Madrid. Eles queriam, sim, se classificar, nem que seja, nem que fosse em segundo do grupo. Então, eles ficariam felizes da vida, Com certeza. Eles ganharam, mas estão boladinhos dentro do vestiário. O Botafogo se classificou. Senhoras e senhores. E hoje vamos, conhecer o nosso adversário da próxima fase, ou o Palmeiras, Inter Miami, ou o Porto. Então, já se inscreveu no canal? Dá essa moral, porque é de graça, você não paga nada para se inscrever, Ajuda muito aqui, dá aquele like maneiro, compartilha para geral. E vamos embora pro vídeo? Vai ver porque criaram uma equipe diferente, sendo que a vantagem era muito grande. Tanto que ele perde o jogo e ainda ficou com vantagem. Poderia ter tomado o segundo gol também, que mesmo assim estaria classificado. O que muda é o enfrentamento. E aí nós podemos discutir. Nesse momento é Palmeiras e Botafogo. Se eu sou o Palmeiras, eu prefiro enfrentar um time brasileiro do que o PSG. Ah, sim, hein? Por quê? Sim. Porque eu estou num ambiente que eu entendo mais e consigo enfrentar mais do que se o PSG resolver jogar bola e ferra a vida de qualquer um. Os palmeirenses da redação pensam de outra maneira, mas a gente vai falar disso depois. Mas, minha visão. Claro. Só que o Botafogo passa perdendo para o Atlético, que tomou 4 do PSG. Você entendeu a coisa? A lógica, Então, nós estamos falando exclusivamente do resultado. E eu acho que tem 2 pontos muito claros no Mundial. Uma coisa é o resultado. Você quer analisar só o resultado? Perfeito. Muita gente vai reescrever a geografia do futebol mundial. Só com 2 rodadas, para alguns 3. Com 2 rodadas, ela já estava reescrita. Não, porque mudou. Então, mudou. O Botafogo tomou 3 do Pachuca no final do ano e agora ele mudou em 6 meses, mesmo perdendo a Almada e Luiz Henrique, ele melhorou. Sim. Para mim não melhorou. Ele era melhor, aquela versão era melhor. E a próxima ainda vai perder o Igor Jesus. Então, eu não vejo o Mundial como a história do futebol reescrita. Eu vejo sempre o futebol pela perspectiva do contexto. E o Botafogo foi para campo dentro de um contexto. Ganhou do PSG e o Atlético de Madrid que lute. Se ele tiver uma oportunidade, ele vai ganhar o jogo outra vez. Teve para ganhar o jogo. Mas teve. E aí o Atlético ficou lá martelando com problemas. O Atlético não está bem, não terminou a temporada bem. E a escalação do estilo Simeone que você começa com Sorlotti e Julian Álvares. Griezmann entrou no segundo tempo. O Juliano Simeone, o Gallagher, mais um jogador de meio de campo, um cara de beirada e levantando bola na área. É muito pouco para ganhar do Botafogo. É muito pouco. Aí quando ele muda o time, ele consegue fazer um gol no final. E foi para o Botafogo assim, o primeiro passo está dado, que era um grupo terrível de classificar, e o Botafogo está classificado. Porque você tinha Atlético, PSG, poxa, não é fácil enfrentar essas equipes, como mostrou o Mundial até agora. São 2 resultados 1-0. Um para o Botafogo, o outro para o Atlético de Madrid. É isso aí. Você sabe que, claro que o empate era o que parecia mais viável até ali no... Quando sai o gol do Atlético de Madrid, claro. Mas eu ainda fiquei com a sensação que se o Botafogo se aplicasse ali um pouquinho mais em alguns momentos, prendesse a bola um pouquinho mais ali no campo de ataque, quando teve contra-ataque, você podia até vencer o Atlético de Madrid, que também não está no seu melhor momento, Tudo bem, Jean? Pois não tá. Boa noite, William. Boa noite a todos. Eu acho o seguinte, primeiro, o Botafogo poderia ter vencido assim como venceu o PSG, mas de novo eu digo, acho que a gente tem que cair na real aqui, a gente tem que entender
que a gente está falando de um clube que tem um orçamento 5 vezes maior do que o orçamento do Botafogo, que tem uma folha salarial 5 vezes maior do que a folha salarial do Botafogo, que tem jogadores de várias seleções espalhados ali pela sua equipe. Então, vamos primeiro dimensionar o que é o feito de você ganhar do Paris Saint-Germain, porque o Paris Saint-Germain também é isso. Ganhou, mas podia ter perdido, podia ter empatado. Assim como hoje perdeu, mas podia ter empatado, podia ter perdido. Então, o time mais difícil do grupo, talvez um dos mais difíceis da competição. Pra mim o PSG é o time mais difícil da competição. Hoje é o time a ser batido na competição. E aí eu tô falando também pela maneira como o City, por exemplo, entrou, como o Real Madrid se reformula. Então, o Botafogo venceu o time a ser batido na competição. E acho que passar desta fase, no caso do Botafogo, é o grande feito dentre os times brasileiros nessa Copa do Mundo. Independentemente do que aconteça. A vitória do Flamengo sobre o Chelsea foi espetacular. Mas assim, eu já imaginava antes da Copa do Mundo que o Flamengo poderia vencer o Chelsea. Então eu olho para o grupo do Botafogo e vejo o Botafogo passar, ainda que na segunda colocação, e digo, cara, esse é o grande feito dentre os times brasileiros na primeira fase da Copa do Mundo. E a gente imagina que todos os brasileiros podem avançar, né? Agora faltam o Palmeiras e o Fluminense confirmarem suas vagas, o Flamengo já estava garantido. Também é um grande feito. Mas esse grupo era o grupo mais temido por motivos óbvios. Claro que fica um gostinho amargo, porque acho que aí é pelo contexto do jogo. Não é nem porque você perdeu do Atlético de Madrid. É porque você tomou um gol, perdendo a liderança da chave, faltando 5 minutos, mais ou menos, para o fim da partida. Isso deixa o gosto amargo, até porque, eu acho que, de fato, enfrentar possivelmente o Palmeiras, a gente nem sabe se o Palmeiras vai ser primeiro. Exatamente. É a tendência. A tendência seria... Nesse momento é. Eu digo a tendência porque o Palmeiras joga pelo empate com o Inter Miami para ser líder. Tá? Não é nem porque ele está na primeira colocação, é porque ele joga pelo empate. Se ele dependesse de uma vitória, já nem sei se eu diria que a tendência é essa. Agora, é claro que hoje, me parece, pelo que a gente viu, que é mais difícil enfrentar o Palmeiras, também por todas as questões de enfrentamento nacional, etc. Claro, o histórico recente. E eu acho que assim, aí entrando um pouco, é mais chato você ser eliminado por um brasileiro. Isso vai valer pro Palmeiras como vai valer pro Botafogo. Né? Quem cair, se houver de fato esse confronto, acho que é mais chato você ser eliminado por um time brasileiro do que ser eliminado pelo PSG, pelo Real Madrid, pela Inter de Milão, pelo Manchester City. Então fica esse gostinho amargo, até porque os outros possíveis adversários do Grupo A me parecem mais acessíveis do que o Palmeiras. Claro que Palmeiras e Botafogo é jogo pau a pau, eu não me arrisco aqui. Não tem favorito. Se acontecer o jogo, eu não me arrisco a colocar favorito. Mas me parece que o Porto, no estágio que está hoje, e o Al-Ahly e o Inter de Miami, eu acho que são times que seriam mais acessíveis. O Porto não é nem favorito contra o Al-Ahly hoje. Não acho mesmo que seja. Pelo que a gente viu do Al-Ahly, talvez o Al-Ahly seja até o mais perigoso dos times. Sim. Do ponto de vista tático, do grupo do Palmeiras, sim. tirando o Palmeiras. Claro. E eu acho também, por toda essa lógica de que, é a minha visão, as pessoas podem achar que os brasileiros são mais fortes que o PSG, que o City, que a Inter, que o Real Madrid, todo mundo tem o direito à sua opinião. Claro. Eu não acho. Eu acho, como disse o Felipe Luiz, que para mim foi perfeito depois do jogo do Flamengo, eu acho que estes europeus que eu citei, eles são mais fortes. Então é melhor escapar desses times enquanto você puder. Avançar. Por isso eu acho que o resultado de hoje também, ele acaba não sendo muito bom para o Flamengo. Porque o PSG vai para o outro lado da chave e é um possível adversário do Flamengo nas quartas de final. Porque eu até acredito que o Flamengo, se o Bayern não ficar em segundo no seu grupo, o Flamengo tem grandes chances de chegar às quartas de final. Sim. E aí, teoricamente, se as coisas caminharem ali como se imagina, o PSG seria esse adversário do Flamengo nas quartas de final. E acho que qualquer rubro-negro preferia. Aí estou dizendo, por chance de avançar. Claro, não, lógico. É claro que talvez você fale, não, eu prefiro jogar com o PSG. Eu entendo essa lógica que o Biner falou que alguns palmeirenses na redação têm. Eu estou nesse torneio para me divertir, quero jogar contra o PSG. Claro. Mas pensando num Flamengo que pode chegar à semifinal, de repente, e aí para pegar uma baita potência, talvez seja melhor pegar seria melhor pegar um Botafogo nas quartas do que um PSG, sem dúvida. E aí, quem quiser pode falar, o Botafogo ganhou do PSG, mas assim, é outro jogo, é mata-mata, e agora com o mata-mata, certas equipes europeias que talvez estivessem segurando por causa do calor, por causa do final de temporada e tal,
a conversa vai ser outra. A conversa vai ser outra. Estamos com o Rodrigo Jufo? Vamos lá com o Jufo para ver como é que tá o clima torcedor do Botafogo, porque tem dois sentimentos. O sentimento de um grande feito, que é realmente passar nesse grupo muito difícil, né, onde tinha o PSG, onde tinha o Atlético de Madrid, o Botafogo passa, isso aí foi fantástico, venceu o PSG, mas tem também aquela sensaçãozinha que a gente está falando aqui de, caramba, podia ter sido o primeiro colocado do grupo. Estamos com o Jufo por aí? Quero saber qual o sentimento, sensação desse torcedor do Botafogo. Vamos lá, Jufo. Boa noite, William, amigos do Linha de Passe. Sentimento de festa, tá? Botafogo avançou de fase depois de um grupo que tinha Atlético de Madrid e PSG. Mas se tinha um casal nervoso, 6 mil pessoas aqui em Copacabana, mais o Matheus e a Yasmine, meus amigos. Tava nervoso o negócio, hein? Pra caramba, pelo menos a gente foi classificado, é o que importa. A gente conseguiu ser classificado! O resultado acabou sendo uma derrota, passou em segundo, mas o importante é ir pro mata-mata. Terror nenhum! Vencendo ou perdendo, aqui é Botafogo! Aqui é Botafogo! Oi, Yasmine, você tava muito nervosa durante o jogo, o que tava acontecendo? Olha, Rodrigão, eu vou te falar, Paiva, capricha, não desprezemos a defesa, mas assim, o ataque, deu uma melhorada no ataque, tava precisando hoje, sentimos falta, meninos, Botafogo, vocês deram o seu sangue, tá? Parabéns, meninos, Paiva, só capricha no ataque, tá? Agora é mata-mata, agora é mata-mata! Agora é mata-mata! É mata-mata! Vamos ganhar! Ó, tô aqui com o torcedor do Botafogo. Eu já tomei um banho de cerveja agora. Que coisa ótima. É tempo de Botafogo! Campeão da Libertadores, ganhando campeão da América e vamos ser campeão do Mundial! É tempo de Botafogo! Sem palavrão. Calma aí. A gente vai comer porco! A gente vai comer porco! Torcedor tá aqui, tá? Calma aí, amigo. Não. Tô aqui com a camisa do meu pai, cara. Hoje vai fazer 9 anos que eu não tá mais aqui. Mas esse cara que me fez botafoguense aqui, ó. E eu amo Botafogo. Vamos, pai, essa classificação vai pra você. Agora mata-mata, não interessa o adversário. Não interessa. Palmeiras, pode esperar, que a tua hora vai chegar de novo. Olha, meu. Tô contigo até morrer. Vamos, Botafogo. É isso, William. A galera tá esperando o Palmeiras na próxima fase. A minha vida preta com você. Durante o time, tamo junto. Vamos pra cima, isso é Botafogo. Vamos meter. É, meu amigo, é isso aí, ó. Eles já classificaram o Palmeiras, hein? Eles já classificaram o Palmeiras em primeiro no grupo, é isso, né? Já estão entendendo que o confronto vai ser no final de Agora, semana. William, tem um gancho do que a... Eu esqueci o nome dela. A torcedora do Botafogo ali, sobre o ataque. Quando eu digo que o Botafogo hoje não fez um jogo no mesmo nível na partida contra o PSG, é porque ele deu um pouco mais de espaço para o Atlético de Madrid, que é menos criativo que o PSG, que cruza sempre muitas bolas na área, é uma coisa que é característica da equipe, para usar os seus atacantes. E porque quando teve chance de contra-ataque e havia espaço, não funcionou. Eu fico com uma dúvida. Obviamente, repito, eu concordo assim embaixo com o que eu já disse. É o maior feito, passar no grupo da morte, ganhou do PSG, a campanha é pra gente aplaudir em pé. Se for pegar um Palmeiras, ou um Al-Ahly, ou um Inter Miami, que vão exigir mais do Botafogo com bola, porque você não pode pegar uma dessas equipes e se comportar, não pode não, você não deve e se comportar como o Botafogo fez nos seus dois grandes jogos, que foram a derrota contra o Atlético de Madrid, e foi um grande jogo do Botafogo. O Gil já falou, diferença de orçamento, Julián Álvares, vários jogadores ali que são de seleções do mundo, e contra o PSG. Você precisa fazer algo mais. E nisso a torcedora tem razão. Nisso, no meio daquela explosão de emoção, aquela loucura toda, tem uma coisa de entendimento do jogo. Então, o que eu acho que faltou ao Botafogo hoje, repito, exaltando a campanha, é um contra-ataque que incomodasse um pouco mais bem executado. É por isso que eu falei que me deu essa sensação Sim. de que poderia até ter vencido o jogo. Poderia. Porque ao mesmo tempo que o Botafogo cedeu um pouco mais de espaço do que contra o PSG, ele também teve mais espaço. Sim.
Ele teve mais espaço. Até porque o Atlético vai fazer 3 gols. Exatamente. Mas, só lembrando que assim, a defesa do Oblak na finalização do Igor Jesus no segundo tempo. Defesaço. Quer dizer, eu acho que assim, também tem isso, né? Que na hora que o Botafogo conseguiu encaixar o contra-ataque, e o Igor Jesus faz um mundial de um nível absurdo, finaliza, consegue bater pro gol, o goleiro do Atlético faz uma grande defesa, e o futebol às vezes se resolve nesses detalhes. Assim como eu acho que, no fim das contas, a vitória do Botafogo contra o PSG se resolve também num detalhe desses. E assim são as coisas. Agora, o simples fato do Botafogo ter igualado na competitividade, eu não digo nem no volume de jogo, mas na competitividade, os confrontos contra o Atlético e o PSG é que fazem, para mim, do Botafogo a grande história dentre os brasileiros na primeira fase. Agora, isso significa que num confronto contra o Palmeiras, se ele de fato acontecer, é favorito? É claro que não. A gente está sempre olhando para... Eu sempre dizia, quando começou esse Mundial, eu falei, bom, a gente olha para a história da Intercontinental, do outro Mundial, chamem como quiser as competições, mas toda vez que um brasileiro ganha, quase toda vez, você partia de uma atuação defensiva primorosa, de sortes, golpes de sorte. Isso você está dizendo pós-Lei Bosman, pós-Lei Pelé, né? Antes tinha jogo. Tô dizendo da era dos... 2000 pra cá, vai. Não, tô dizendo antes mesmo, assim, se você for ver, tem muitos, os próprios, assim, tem títulos de muito volume dos times europeus e que os brasileiros, num jogo encaixado, conseguem fazer um gol, numa defesa, numa atuação excepcional de um goleiro, conseguem impedir o gol do adversário, bola na trave, não sei o quê. Muito bem, você precisa de 4 episódios desse, teoricamente. Não são 4 porque, na verdade, você não vai enfrentar um nas oitavas, um nas quartas, um na semi e um na final. Você não está enfrentando os campeões da Europa, você está enfrentando times da Europa. Então, só que como eu entendo exatamente o que o Felipe Luiz disse, quer dizer, eu acho que você tem lá uma prateleira. O Felipe Luiz citou 8, 9, e eu estou de acordo com ele, mas no Mundial desses 8, 9 você tem 4, 5. Você não tem Barcelona. Você não tem Barcelona, você não tem o Liverpool. Então, assim, você tem times que não estão aí presentes, mas você tem outros que estão e que se você tiver que enfrentar, por exemplo, numa final, numa semi e numas quartas, você vai precisar desse roteiro que eu citei, que era o usual para se ganhar, para um sul-americano ganhar o Mundial. Você vai precisar desse roteiro 2, 3 vezes na sequência. E outra, né? E foi bem o mal que aconteceu. Eu sei que há uma grande... É uma festa. Para o brasileiro é uma festa. Para o brasileiro você colocou o Mundial no torneio e não importa se é de cacheta, se é de truco, ele é um negócio que ele encara e abraça, né? A nossa forma de encarar é totalmente diferente hoje, isso está nítido nesses Jogos do Mundial, diferente deles, né? Então, a partir de agora, como é que vai ser encarado isso? Como é que esses jogos serão encarados? Serão, porque assim, no primeiro confronto entre 2 times de Liga dos Campeões, o PSG arrebentou com o Atlético de Madrid. Depois, confronto de Liga dos Campeões. Aí, quando ele veio para outros confrontos, já foi um time um pouco diferente. Hoje, inclusive. Né? Na própria UEFA Champions League, na fase de classificação, o PSG... Mas contra o Botafogo mudou mais. Mas moldado a necessidades, tal. Não contra o Botafogo, a necessidade não era perder. Ninguém entra para perder. Agora, você entra nem sempre com as melhores condições. No caso do Botafogo, o que eu vejo a partir de agora, que é um confronto direto, um jogo só. Como é que o Renato Paiva vai conduzir? Ele vai tentar conduzir o Botafogo da forma que jogou contra o Atlético e PSG, com 3 volantes, Savarino e Arthur nos lados, e saindo para Vamos supor que o adversário seja do Palmeiras mesmo. Então, exatamente, esse confronto. Ou ele vai, por exemplo, ele perdeu o Gregory. Sim. Isso, o Gregory está fora. E aí, tudo bem, eu vou tentar fazer um meio de campo com 3 mesmo assim, ou eu, sei lá, coloco o Nil, ou eu vou... com o Cuiabano, trago o Savarino para jogar por dentro e faço um 4-2-3-1, que é o formato que o Botafogo vinha jogando. E compatível para jogar contra o Palmeiras. E compatível para um jogo entre brasileiros. Então, assim, qual é o formato? A suspensão do Grego coloca ali uma condição que não estava prevista, que é, eu perdi um cara que é extremamente importante, eu volto para um formato mais ofensivo, ou eu vou, a partir de agora, só jogar desta forma, porque é assim que o Mundial se apresenta para mim.
sei o que ele pensa. Entendeu? O que ele pensa. Ele pode tentar se fechar e a partir de agora resolver que todo mata-mata ele vai jogar dessa forma. Como jogou contra a PSG, como jogou contra o Atlético, com um jogo defensivo mais seguro e com ataque pelas beiradas. Porque quando você tem Arthur, Savarino, você vai usar muitas beiradas por dentro e você tem 3 volantes. Né? E o Atlético se viu com esse problema também, hoje. Só para voltar para o jogo. Você tem 2 caras pelos lados, você tem 2 atacantes pelo centro e, não é Depou e Barros que vão coordenar seu jogo. O Barros pode até pisar na área, mas eles não são os articuladores. Naturalmente, esse jogo vai para o lado do campo e bola na área. Por isso que tem o Sorloth. O Sorloth o que era? Era o jogador da área para pegar cruzamento do lado oposto. A bola vem alta, 1,90 m, ele tenta dar uma ajeitada para o Julián Álvares ou para quem está chegando de trás. Então, um jogo pobre do Atlético, mas que conseguiu ganhar o jogo nesse cenário por 1-0. Né? Mas e o Botafogo? O Botafogo muda seu formato? O Botafogo volta... Contra o Seattle, ele colocou o Mastriani, né? Ele é Mastriani e Igor Jesus. Mas ele disse que errou. Depois, então. né? E também tem isso, né? Quer dizer, o Palmeiras é um meio termo entre... Se for o Palmeiras, é um meio termo entre o Seattle e o PSG, ou mesmo o Atlético. Porque o jogo entre brasileiros é um jogo muito mais nervoso do que é o jogo do brasileiro contra o europeu. Porque o jogo contra o PSG, por exemplo, do Botafogo, é um jogo de superação. É isso. A responsabilidade é pequena, essa é a verdade. Contra o Palmeiras, por exemplo, as pessoas na redação, os palmeirenses com quem eu conversei com todos, diziam o seguinte: eu não quero pegar uma equipe brasileira, não queria pegar o Botafogo, porque imagina como é ser eliminado pelo Botafogo. Exatamente. Então ele escolhe, nessa hora... Ultimamente algumas equipes brasileiras têm... mas é muito comum o Botafogo eliminar os outros. Essa é uma guerra da razão contra a emoção. Qualquer decisão racional, futebolística, fala que você prefere pegar um brasileiro ao invés de pegar o PSG. Qualquer decisão emocional fala, não, se eu perder o PSG é ruim, mas perdi. Se eu perder para um brasileiro, a marca histórica é muito grande. Então, nessa guerra de razão contra a emoção, os palmeirenses com quem eu conversei, eles foram emocionados. Eu discordo desses... meu ouvido aqui não quer. Eu discordo desses palmeirenses pelo seguinte: eu acho que tem que ter um limite. Eu entendo esta lógica se aplicada a... Eu posso pegar o Botafogo ou eu posso pegar o Atlético de Madrid. Eu acho que se você tem essas duas opções, eu escolho o Atlético de Madrid. Por quê? É um time talvez menos acessível do que o Botafogo, porque Botafogo e Palmeiras, para mim, já falei, é 50%, para que não me entendam mal também. Eu acho que é 50% para cada lado, mesmo não ser jogar uma moeda e ver, né? Acho que as chances são rigorosamente iguais. Se você diz, eu prefiro pegar o Atlético de Madrid, por tudo isso que o Birner falou, e não o Botafogo, eu entendo, apoio, assino embaixo. Se você diz, eu prefiro pegar o PSG, para mim está viajando, porque assim, você está escolhendo um adversário que transforma a tua chance de avançar para as quartas de final em algo muito pequeno. Sim. E aí eu vou até defender aqui o Paulo Calçade, que apanhou depois das declarações sobre... Jamais. Não, assim... Não apanha até hoje, Não, mas, cara, é normal, e é normal dizer isso em relação ao Botafogo, em relação ao Palmeiras, são enormes, mas tudo bem. Em relação a qualquer brasileiro, o resultado é soberano, o contexto não entra em campo. O técnico do Flamengo, que é um técnico que, para mim, tem dado declarações brilhantes, que tem assumido que o elenco dele é, com boa margem, o melhor elenco da América do Sul, que ele não pode desejar mais do que isso. Isso é bacana dele. Que sabe de toda a força que o Flamengo tem. Ele, Felipe Luiz, falou lá atrás, é um outro esporte, quando ele se referiu à final da Champions League, e muita gente se incomodou com isso. E ele mesmo está falando que é muito diferente, que a chance contra esses 8, 9 times, palavras dele depois da última partida, assim, são menores, são muito menores. Contra esses 8, 9, ninguém nunca falou antes do Mundial, e eu quero lembrar aqui que antes do Mundial começar, quase todo mundo apontava o Palmeiras como favorito para ficar na primeira colocação do Grupo A. Mas depois ia sofrer um pouco. Não, então, mas o que eu quero dizer é o seguinte, Calçade. Só que a coisa já... Isso. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, ninguém nunca, mesmo quem defende esta superioridade de 8, 9 equipes do futebol europeu,
mesmo essas pessoas, e eu me incluo nessas, porque eu acho que realmente os caras têm condições tão acima das nossas que é diferente. Mas mesmo quem diz isso, nunca disse que times como o Porto, como o Benfica, como o Borussia Dortmund, até mesmo o Chelsea, que acho que está num patamar acima, mas supra-sumo esses times têm o mesmo patamar daqui. A gente está se referindo àquela elite europeia e não aos outros. Eventualmente podem ter. O Chelsea tem obrigação de ser. O Chelsea tem obrigação, o Manchester United tem obrigação e não consegue. O que é, assim, futebol é maravilhoso, assim, porque ele é só emoção, né? Assim, um pouquinho de razão, você fica até você é um peixe fora d'água, porque tudo é emoção. Nós viemos, no final da temporada europeia, de final de Liga dos Campeões e reta final de Liga dos Campeões, não só a final, mas as semis, aquilo foi um escândalo de futebol. Foi errado, não? Foi um escândalo de futebol. Fantástico. Os confrontos Barcelona e Real Madrid, que a gente também acompanhou, a gente foi fazer lá, também foram em Copa do Rei, naquele jogo no Olímpico de Montjuic, foi assim, um escândalo de futebol. Só para ampliar, as quartas de final da Champions League você já observava isso. Os 8. E outra, aí você ia para a Premier League. Aquela reta do Liverpool também, né? E o Manchester City tentando se reerguer, pelo menos para ir para a Champions, e o Liverpool voando na primeira temporada do Arne Slot, também, que nós cobrimos, tinha um futebol espetacular. Sim. Então a gente chegou para esse Mundial de Clubes com uma visão enorme do que os caras estão jogando lá. Pois bem, eles entraram em férias e estão em campo. Agora, 2 rodadas depois, e hoje começou a terceira, muita gente quer provar que tudo aquilo não existiu, que o que é que os brasileiros e os sul-americanos mudaram o contexto do futebol mundial. Gente, não é verdade. Quando esses caras voltarem, eles vão jogar 10 partidas em 30 dias. E isso faz parte do contexto da vida deles. Porque aí você vai cobrar... Eu tenho condição de cobrar o mesmo jogo para quem está jogando. Teve um jogador do Fluminense que falou... Eu não me lembro qual foi o jogador do Fluminense, que também foi maravilhoso. Ele falou, cara, a gente está aqui há 15 dias se preparando para esse jogo. Olha aqui, depois do jogo contra o Dortmund. Né? Então, assim, isso é um fato. E assim, é legal demais, e não tirem nada... E dane-se se eles não estão encarando. Esse é o problema deles. Eu acho que tá legal demais ver os brasileiros. Se for por aí, o primeiro Mundial, a primeira Copa do Mundo, em 1930 no Uruguai, você não deveria computar como título. Exatamente. Por quê? Veio quem pôde, uma quantidade menor de clubes, dificuldade para chegar... Era outro momento no futebol, você fala assim, isso aqui não foi Copa do Mundo? Não, ali foi disputado como Copa do Mundo, valeu a mesma taça que se disputou ali, o Brasil ganhou em 70. E 40 tá muito anos legal, depois. Né, tudo, Calçado, eu acho. Título é título. Então é o seguinte, se eles chegaram inteiros, não chegaram, tal. Agora, a minha missão, como observador disso, é pontuar exatamente o que eu vejo. E não entrar na festa. Na festa eu não vou entrar. Sim. Eu vou achar lindo se o brasileiro ganhar. Mas eu acho não vou só ficar na festa e não enxergar a realidade. A análise sobre os europeus está perfeita, só que eu acho que é isso aí que você também falou. Vou passar para o Birner. A campanha, aí falando especificamente do Botafogo, que o jogo terminou agora há pouco, na classificação do Botafogo. Acho que independentemente de como chegou o PSG, de como chegou o Atlético, e o PSG chegou metendo 4 no Atlético de Madrid. E a gente falou aqui, ó, isso aí tá levando a sério, isso aí que é o Mundial e tal. O Botafogo vai lá e vence, assim. Eu acho que independentemente de qualquer coisa, tudo que a gente vinha observando nos últimos anos, nas decisões entre sul-americanos e europeus, principalmente brasileiros contra europeus e tudo, acho que só aumenta o feito do Botafogo. A gente está falando de um jogo, olha só que ponto a gente chegou. A gente está falando de um jogo contra o Atlético de Madrid, que se o Botafogo perdesse, a gente fala, tá na conta, ok. A gente está ainda analisando que o Botafogo poderia ter vencido o jogo. Eu acho que esse é o primeiro, né? Do grupo mais difícil. E eu acho que isso é um baita mérito. Porque a gente está aqui falando, eu comecei o programa, muita gente pode falar, pô, mas está cobrando, passou. Não, é verdade, mas olha que legal. Não é uma cobrança. Não é cobrança. É uma exaltação. É uma exaltação, porque a gente está olhando para o jogo e falando, caramba, é que o Botafogo podia ter sido ainda primeiro, o Botafogo podia até vencer esse jogo, o Botafogo equilibrou ali com o Atlético de Madrid, teve melhores momentos, depois o Atlético teve seus momentos também, precisava fazer um 3-0, enfim. E o jogo foi ali pau a pau, e o Botafogo que vinha de vitória do PSG, então olha só o mérito gigante que tem o Botafogo. Eu penso muito como você, porque eu concordo com o Calçade, é óbvio que o PSG não
tá jogando com a mesma aplicação que jogou a fase decisiva da UEFA Champions League, como não jogou nem a fase de classificação da UEFA Champions League com a mesma aplicação que jogou a fase decisiva. Foi. É só lembrar que o time se classificou, não lembro da colocação, se foi 12º, 13º, Perfeito. alguma coisa assim. Porque é normal também, os caras também precisam, ainda mais nesse momento da temporada, dar uma 15º, obrigado, regulada. Ficou lá embaixo, aí quando chegou o mata-mata, Quase não vai. o time se classificou na última rodada. O time tirou as caras e falou, olha, esse é o nosso futebol, e aí engrenou, e aí jogou aquele futebol que a gente viu. Então, eu não esperava do PSG o mesmo nível de atuação. Mas eu acho que mesmo abaixo, parar uma equipe dessa, como o Botafogo fez, porque o PSG contra o Botafogo praticamente não chutou no gol, é até agora o maior feito de qualquer clube sul-americano no Mundial. Não tem nada comparável. Você fala, quem jogou mais bola? O Flamengo contra o Chelsea. Só que o Chelsea é muito mais acessível que o PSG. E o Flamengo contra o Chelsea consegue ter um jogo mais com bola do que o Botafogo consegue contra o PSG, porque, para mim, a grande questão do Botafogo, e o grande acerto até agora, e o mérito, os feitos partem disso, é que no primeiro jogo, o time foi muito mal no segundo tempo. O treinador reconheceu. Não precisava ter dito, precisava ter corrigido. Disse, corrigiu. E dali em diante, o Botafogo fez o jogo exatamente que precisava fazer, o jogo que ele necessitava fazer. E fez bem feito. Fez com maestria contra o PSG e fez hoje bem feito. Não foi excelente, mas em nenhum momento você olhava o jogo e ia falar, Botafogo vai tomar 3 gols. Podia acontecer de tomar um gol antes, ficar tenso, aí o Atlético acha o segundo gol, aí vem a pressão do jogo e aí, de repente... Em algum momento a gente achou que o Botafogo podia fazer um gol também. Mas o volume de jogo do Atlético de Madrid, mesmo jogando para mim um pouco melhor que o Botafogo, nunca foi pro 3-0. E o Botafogo precisava hoje se classificar. E, se possível, em primeiro lugar. Então, repito, a gente tem que voltar para antes do Mundial, para antes dessas 2 rodadas, olhar contextos, possibilidades, e quando eu olho contextos e possibilidades, mesmo entendendo o contexto europeu, eu acho que o feito do Botafogo até agora é o maior de todos dos brasileiros no Mundial de Clubes. Eu discordo um pouquinho. Assim, eu vejo que Fluminense, especialmente, né, eu vou deixar o Palmeiras de lado, Fluminense, Botafogo e Flamengo tiveram uma adaptação para os confrontos assim, espetacular. Cada um no seu quadrado, da sua forma, do seu jeito. Contra o Borussia Dortmund, o Fluminense, ali aquele jogo de estreia, o Flamengo contra o Chelsea e o Botafogo contra o PSG. E agora o Botafogo enfrentou um outro grande europeu. Mas eu digo assim, eles tiveram uma adaptação à necessidade do jogo que outras equipes não tiveram até agora. Estou falando do Mundial todo. E o Palmeiras vinha de um grupo diferente deles. Né? Você não tinha era o Porto, a maior expressão daquele grupo, né? Do Palmeiras, que ainda a gente vai ter uma linha de passe depois do jogo do Palmeiras. Veremos. Mas assim, como feito, para mim, o do Flamengo é gigantesco. Por quê? No nível do Botafogo. Primeiro, o Botafogo falou para o PSG, você vai jogar e eu vou reagir. E vamos ver o que dá. O Flamengo foi pro jogo diante do Chelsea e falou, eu vou jogar. E se eu puder, eu não vou deixar você jogar. O Flamengo foi com essa proposta. O Flamengo tem mais time que o Botafogo, e o Flamengo, né? Então, e o Chelsea é menos time que o PSG. E o Flamengo foi com essa proposta agressiva contra um grande, encarou, tomou o gol e virou o jogo. Eu acho extraordinário o que foi feito. É extraordinário. No mínimo, eu coloco no mesmo lugar. Realizações diferentes, mas com posturas dentro de campo absolutamente sim, opostas. Inclusive, a do Flamengo é virar um jogo em que ele foi jogar. E o Botafogo um jogo em que ele reagiu. Ele foi para reagir. A única coisa que era o que dava para fazer. Me parecia muito pouco provável no começo do Mundial, olhando sobre esse prisma, assim. Me parecia muito pouco provável no começo do Mundial que faltando 5 minutos para o último jogo do Botafogo terminar contra o Atlético de Madrid, ele estivesse liderando a chave, né? Totalmente. Bom, enfim, de qualquer maneira, sem chance de ser eliminado. Sem chance de ser eliminado. Na última rodada podendo perder. Ele foi tranquilo, foi aqui, ó, segurando o suspensório no último jogo, estava liderando até o final. Então acho que isso para mim é um feito mais incrível. E ainda que eu entenda que a atuação do Flamengo... porque assim, o Flamengo ser líder da chave, de cara já eu não achava... Como era o Chelsea, de cara eu não achava... Talvez eu achasse que ia ser muito difícil o Flamengo ser líder da chave se o adversário fosse, por exemplo, o PSG, batido pelo Botafogo. Mas como era o Chelsea, eu já no começo, quando eu brinquei de fazer as simulações ali, eu falei, cara, sabe aquela hora que você
fica na dúvida. Flamengo ou Chelsea, quem eu coloco em primeiro? Porque o Chelsea também não está vivendo ainda o seu melhor momento. 50-50. É isso, era 50-50. Então, meu ponto é esse. A única coisa, sim, sobre esse papo dos europeus, de como eles entram ou não entram, é óbvio que eles têm dificuldades neste momento, isso não se discute. Agora, também o desprezo eu não vejo. Porque o que eu vi no jogo do PSG contra o Botafogo era um Luiz Henrique insano ali na beira do campo, tentando fazer de tudo. Inclusive os 4 titulares que começam no banco contra o Botafogo, ele coloca todo mundo no segundo tempo para tentar resolver a parada. Então, se a gente pode falar de desprezo, de um olhar meio enviesado para o campeonato, que também não sei se vai se manter assim, é do Guardiola com o Manchester City. Mas então, Jean, ontem eu vi o jogo do City. O jogo estava 6-0, precisava fazer o 7º gol para ser líder do grupo. Sim, para jogar pelo empate contra a Juventus. Estavam acelerando o jogo e estavam bravos porque não conseguiram fazer o 7º gol. Você tem toda a razão. E tem um detalhe. Eu só digo assim, é que nas escalações iniciais do Guardiola, mas aí também entra o quanto é necessidade. É que o Guardiola verbalizou um papo de pré-temporada que eu acho que ali eu não gostei. Eu adoro as entrevistas do Guardiola, mas quando ele chama de pré-temporada... Eu entendo o Guardiola, porque... Do mesmo jeito que eu digo aqui, eu não estou. Presta atenção, não é uma comparação dos campeonatos, é uma comparação das cobranças, não dos campeonatos. Estou deixando bem claro isso, tá? Do mesmo jeito que a gente pega aqui e fala que o estadual o treinador tem que usar para preparar o resto da temporada, porque o treinador, é disso que eu estou falando, não dos campeonatos, será cobrado no Campeonato Brasileiro, na Copa do Brasil, na Libertadores. O Guardiola vai ser cobrado internamente na Premier League, porque ele não pode perder a segunda Premier League seguida do jeito que perdeu agora. Vai ser cobrado na Liga dos Campeões. E nesse torneio, ele usará para preparar a equipe. Não quer dizer que ele não quer ganhar ou que não vai dar tudo dentro do que ele acha palpável nesse torneio. Ele deveria ganhar. E a resposta vem agora nas oitavas. Talvez venha até, porque também tem isso, a fragilidade dos adversários. A Juventus e o Manchester City já estão classificados. O grupo foi, né? Então, assim, eles traçalharam os adversários, ambos já classificados, e agora eles vão fazer um jogo para definir quem vai ficar na primeira colocação, com o Manchester City precisando vencer. E agora a gente vai ver, talvez neste jogo, talvez a partir das oitavas, aí vamos ver também como é o último grupo, né, se não me engano. É o último grupo, foram os jogos de ontem. Vamos ver até quanto o City vai fazer questão de vencer esse jogo ou não. Quando ele fala primeiro. Como ele fala, se você pegar os dirigentes dos clubes, com o que eles estão faturando, cartolas, tipo Florentino Pérez, né, esses caras que o dinheiro é grande até para eles, né? O dinheiro é grande. E a FIFA já descobriu, e a UEFA também, que é o seguinte: bota dinheiro na conta que você cala a boca deles. Eles nem vão voltar a falar naquele torneio, grande torneio dos clubes europeus. Tanto que a Liga dos Campeões se reformulou para botar mais dinheiro na conta, criou um novo sistema, porque eles queriam criar um grande campeonato europeu entre eles. Sim. E aí saem 2 ou 3 do espanhol, meia dúzia da Premier League, larga as suas ligas. Fala, opa, isso não pode ser feito. Então, o que eu vejo no Guardiola é o seguinte... Antes falando, né, para os cartolas é muito importante, que entra muito dinheiro. Para os treinadores também, embora eles falem algumas coisas assim como a pré-temporada do Guardiola, senão eles não fariam, o Real Madrid não faria o que fez para ter o Alexander, o Arnold. Né, para ter jogadores que ele contratou, queria porque queria. O próprio Xabi Alonso antecipado. O Xabi Alonso fazer isso, porque para o Xabi Alonso, esse torneio para ele... para quem está iniciando um trabalho, esse torneio, a chance dele ganhar, hoje, é menor. Sim. Então ele já chega com uma derrota e não com uma vitória, entendeu? Você já chega com ônus. O Guardiola, ele precisa reformular a equipe dele, porque terminou a temporada do jeito que terminou. Quando ele fala em pré, para mim, eu preciso construir ainda, aproveitar esse torneio, porque ele botou o Tcherk para jogar, ele está botando os jogadores dele, que estão chegando, para jogar. Sim. E entrar em férias... com alguma coisa realizada, afinal de contas ele tem que jogar um Mundial. Só queria encerrar o papo da gente tá falando de Flamengo, de Botafogo, como encantamento do que o futebol brasileiro, lúdico, representa na mente do europeu tal, o Flamengo, nesse ponto, foi o brasileiro sem dúvida. Melhor levou o nome desse jogo bonito. Sim. Foi isso. Por encarar, cabeça erguida, tomou o gol e virou. Nesse ponto,
é o Flamengo. Sim. Né? Mas o Botafogo foi de uma eficiência. Exatamente. A eficiência total, impressionante. Né? Mas são duas maneiras de olhar. E as duas maneiras podem te trazer um título. Sim. Claro. Porque para ter o título, você precisa ser eficaz. E se você puder ganhar o título jogando bonito, melhor ainda. Mas só jogando bonito não vai te dar título. Sobre isso, Calçade, porque isso aí que você está falando, eu vou te falar que eu tô com um pouco de preguiça das redes sociais e não tenho postado muito para não ter que aguentar certas coisas. Mas isso aqui eu sabia que ia gerar uma bela discussão, tá? Mas fiquei com preguiça. Uma página da Gazeta dello Sport dedicada, isso foi depois da segunda rodada. Mundial do Brasil. Mondiale do Brasil, né? Que não seria nem... Então eles escrevem Mondiale do Brasil. Né? O Mundial é do Brasil. Flamengo e Botafogo. No nível top, não por acaso, jogam a europeia e fabricam talentos. Quando eles dizem jogam a europeia, eu fui ler para o que significa, é muito na linha do que você falou, do jogar com aquela consciência tática de quem está do outro lado. E, de fato, claro, eles partem do pressuposto que, né, você tem o Felipe Luiz, que, embora brasileiro, tem toda uma escola... Renato Paiva. O Renato Paiva. Então, assim, Abel Ferreira. Quando eles estão dizendo... E o Renato nessa parada. Eles estão destacando, portanto, também essa... E aí, claro que ia gerar um monte de coisa. Falar, não, aqui é o Brasil, é a amarelinha e tal. Isso tem. Mas eu acho que tem essa coisa da lógica de que... Hoje, grandes times brasileiros não são mais só apenas talentos, só irresponsável. É isso, a bandeira do Brasil, tem tática, tem jogo, tem pensamento, por exemplo, o Igor tem Jesus, estratégia. Nesse jogo do Botafogo, que é absolutamente tático, sim, a estratégia, como encarar o adversário e tal, que produziu uma grande vitória sobre o PSG, esse jogo melhorou, assim, o que se via sobre Igor Jesus, ele não saiu como um jogador, quem é esse cara? Saiu como um cara que decidiu o jogo. Ele fez gol no primeiro jogo, isso é reconhecido. Jogo, e quase faz hoje de novo, foi muito importante. O que essa manchete mostra para mim, se a gente procurar outros comentários de imprensa europeia, a gente vai ver muita exaltação aos brasileiros, é que o Flamengo e o Botafogo estão ou vão sair do Mundial, a não ser que aconteça uma tragédia, tome uma goleada no jogo eliminatório, maiores na visão europeia do que chegaram. Não só do que na realidade, porque o tamanho do clube é o tamanho do clube e não vai ser modificado no Mundial. Vão sair maiores do que chegaram no Mundial na visão de quem não olha para o futebol brasileiro. Na visão do primeiro mundo, do mundo rico do futebol. O Fluminense ainda não. E o Palmeiras, que a gente vai ver mais tarde, ainda não gerou impacto. Porque os adversários não são adversários que podem chamar a atenção da imprensa europeia. E segundo, porque o Palmeiras ainda também não teve uma atuação espetacular. Foi defensivamente muito bem. Como, por exemplo, teve o Botafogo contra o PSG ou o Flamengo contra o Chelsea. Eu queria falar do Renato Paiva, viu? Eu tenho acompanhado o que é produzido como visão do Mundial. Às vezes a gente sai um pouco de jornais estritamente dos futebolísticos, que só se falam daquilo, e você vai para uma análise um pouco diferente. Então você tem publicações mais maduras do que às vezes os esportivos, né? Eu vejo que o grande legado que esse Mundial vai deixar, hoje, é não individualizar. A gente, ao final do Mundial, pode chegar a um brasileiro específico e falar, esse aqui foi o grande time do Mundial. Mas hoje já se produziu uma coisa que tem um valor imenso, que é o futebol, é preciso olhar para o futebol brasileiro de uma forma diferente. A imprensa europeia, ela não sabe o que existe aqui. Ela não tem a menor noção do que é o Brasil. Tem noção um pouco da Argentina, por River e Boca, só... mas eu acho que é só dos clubes também, não é uma... Mas assim, eu já vi grandes textos bem legais falando assim, é preciso olhar com mais carinho para este futebol do Brasileirão, que... aí entra uma entrevista, até era no País, tem uma fala do Gabriel Milito, quando ele sai do Atlético, fala assim, gente, tem 12 clubes lá que podem jogar num nível alto. É verdade, a qualquer momento pode, um está em cima, outro está lá embaixo, um está brigando para não cair, mas ele é grande. A quantidade de clubes brasileiros que você apresenta. Então, assim, este futebol, ele simplesmente, ele não existe, ele é negado, solenemente, para o olhar europeu, ele precisa se voltar ao futebol brasileiro, e eu vejo que talvez seja a nossa grande conquista no Mundial, a menos que o brasileiro vença. Aí, só lembrando que, por exemplo, nesse momento,
pegar a França, a Alemanha, a Inglaterra, estão 5 horas de fuso atrás. Não dá para passar jogo do Campeonato Brasileiro 9h30 da noite, 3h30 da manhã para assistir, e não dá para passar jogo no domingo 11 da manhã para eles poderem assistir de lá. Mas aí vai estar que nem essa temperatura da Copa. Aliás, e o calendário, europeu deveria ser uma coisa que a gente tem que discutir, inclusive essas paradas. Quando acabar o Mundial, a gente discute o evento teste. Isso. A gente tem 5 minutinhos aqui, um pouquinho menos, inclusive, passou muito rápido. Só um pouquinho de Renato Paiva aqui, né? Por favor. Porque você falou sobre o olhar que o pessoal de fora vai ter para Botafogo, para Flamengo, que já está mudando, né? Já maior. E com relação ao nosso olhar para Renato Paiva? Ele saiu daqui deixando muitas dúvidas e nesse momento ele está forte. Não sei se termina o campeonato assim, porque estamos falando de técnicos do futebol brasileiro. Nesse momento ele está muito forte, porque ele arrumou soluções para os 2 jogos que classificaram o Botafogo depois de um erro admitido por ele. Repito, ele montou um sistema de marcação onde ele tirou de jogadores, por exemplo, por exemplo, o Arthur. O Arthur vai bem com a bola, mas o Arthur não é um jogador muito forte na marcação. Contra o PSG, ele foi um jogador diferente do que foi a carreira inteira para encarar esse jogo. Então, a necessidade do jogo, a conversa de vestiário, porque o time entrou muito forte mentalmente para lidar, né? Se for pensar, Botafogo 2 anos atrás, o Botafogo perde jogo no final. O Botafogo, coisas que acontecem com o Botafogo. O Botafogo não garante vitória. Não, o Botafogo hoje está num outro mundo da parte mental do jogo de futebol. E não dá para desprezar o papel do técnico nesse crescimento da equipe. Se eu fizesse isso, seria muito injusto com ele. Vamos ver como vai ser o restante da temporada, mas ele está muito mais forte do que foi para o Mundial. Está demonstrando que está no caminho certo? Cara, então, é o que eu acho que esse estar forte no futebol brasileiro é tão insignificante. Porque o cara tá forte, depois deixa de estar forte. Eu acho que o importante pro Botafogo é que ele contratou um grande técnico. E acho que... grande técnico. Eu acho. Grande. Eu acho, cara. Eu lembro da gente elogiando aqui, eu até conversei com ele, porque nós o entrevistamos semana passada no Bola da Vez e eu falei pra ele, foi ótimo, e aí eu falei pra ele, até falei, cara, a gente te elogiava antes de chegar aqui, aí não exatamente pelo seu trabalho no dia a dia, porque nós não acompanhávamos, né, era no Del Valle, né? Era no Del Valle agora? Enfim, e eu falei, mas pelas suas entrevistas, pelo como você falava de futebol, pelas ideias que você tinha e tudo mais, e ele até falou, eu vi isso, tal, não sei o que, foi muito interessante, porque assim, cara... A gente não pode achar que depois de 20 dias a gente está apto a dizer se o cara é bom ou não é bom por causa destes 20 dias apenas, por causa dos resultados. A gente pode analisar o desenvolvimento de um trabalho. A gente pode, ainda que eu acho que 20 dias não, desculpa, 20 jogos. 20 jogos, 22, sei lá. Eu acho que assim, a gente pode e acho que o Mundial de alguma maneira traz os elementos que o Birner trouxe, mas de qualquer forma, assim, é um técnico. O Botafogo contratou um bom técnico, disso eu não tenho dúvida alguma. Eu acho que ele, se você pegar o que ele pôde fazer dentro do que lhe foi oferecido, né, do momento que ele começa o trabalho dele, que é um trabalho quando ele começa, ele está no início do trabalho quando os outros já usaram os primeiros 3 meses para fazer isso. Ele não teve a preparação do estadual. Ele não teve. A condição dele, se você pegar Renato Gaúcho, Felipe Luiz e Abel Ferreira, a condição do Renato Paiva foi a pior dentre esses 4, para início de trabalho agora. Alguns já estão mais tempo, outros tiveram o período estadual e tal, e ele chegou para, recupere aquele Botafogo. Eu vou te dar a foto, é lá do ano passado, tá? Então, e nem isso vai mais. Você não tem Almada, você não tem Luiz Henrique, e tem mais. Quando você voltar para o Brasil, você não vai ter Igor Jesus e tal. Aí nós vamos analisar o Renato Paiva por essas condições. Então acho que ele conseguiu adequar o Botafogo à competição com o que ele tinha. É isso. Ponto final. Torcedor, cada jogo é um contexto diferente, não adianta. Hoje nós estávamos 2 gols à frente do Atlético de Madrid para se classificar. Fizemos um excelente primeiro tempo, né? Percebi ali que nós ganhamos um novo Almada, com certeza. Quando eu pensei sobre isso, aí na transmissão da Cazé TV, inclusive, começou a falar. Falei, caraca, aí, né? Todo mundo notando. Um excelente jogador, tem
tudo para crescer e ajudar demais o Botafogo. Então, nós poderíamos perder esse jogo até 2 gols de diferença. E chegou um momento que quem tinha que vir para cima eram eles. A gente não tinha que fazer nada. A gente não precisava fazer gol. A gente não podia tomar mais de 2. Ah, mas aí não vai ser primeiro do grupo, pode pegar... Amigo, Palmeiras, Inter Miami ou Porto. Nós ganhamos PSG, irmão. O Botafogo não tem medo de ninguém, não, filho. Vem tranquilo. Vem tranquilo. Agora, quem ficou com raiva do Botafogo, e tem sim que ficar com raiva que o Botafogo não conseguiu o primeiro lugar do grupo, é o Flamengo, que aí o PSG entrou na rota deles, de colisão. Né? Aí o troço se estreitou pro lado deles. Porque se passar para as quartas de final, aí, amigo, Flamengo e PSG, aí eu quero ver, compadre. Aí eu quero ver. Temos nada com isso, fizemos a nossa parte, poderíamos perder. Perdemos, mas jogamos bola, foi muito bom. Poderia ser melhor, sim. Gol de cara, Savarino poderia ter feito gol de cara ali. O Igor Jesus, que bola, que milagre que o goleiro do Atlético de Madrid fez, né? Naquela defesa, a queima-roupa, né? Sem ângulo do Igor Jesus. Um excelente chute que poderia ter sido já o segundo gol ali. Então, assim, poderia ter sido empate, poderia o Botafogo ter vencido, né? Se um desses gols entram, poderia ter mudado a história do jogo ali, o Botafogo conseguir suportar um pouco melhor, né? Mas, no final das contas, literalmente, o Botafogo conseguiu o que era esperado, o que precisava, que era a classificação. O resto, amigo, o resto é resto. Beleza? Já se inscreveu no canal, deixou seu like, ativou o sininho, para você não perder nenhum conteúdo aqui no Fogão Play? Então, dá essa moral, se inscreva. Vou tirar aqui a faixa de capitão, que já tá tranquilo, já deu uma acalmada, porque é aquilo, né, filho? Quem tem sabe, né não? Então, compartilhe o vídeo para geral. Um grande beijo, fica com Deus e até o próximo vídeo. Fui!